Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fer Mendes e hoje nós estamos aqui com o último vídeo sobre o livro didático Educação Formal e Não Formal do curso de Pedagogia, do curso de Graduação de Pedagogia. E nós estamos aqui então com o gabarito da unidade 4. Eu espero que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê essa força ao canal Pedagogia Tira Dúvidas e vamos estudar juntos? Atividades da seção 4.1. Primeira questão. Não há uma única forma nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece, talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. De acordo com a citação de Brandão, é correto afirmar que a resposta é: a educação formal e a educação não formal são modelos de educação com potencialidades. Pessoal, é importante então a gente saber, que educação formal e não formal, elas não são antagônicas. Elas não são, pelo contrário, elas se completam. Quando Brandão diz aqui que não há um único tipo de modelo de educação, aquele modelo de educação que todos nós conhecemos, onde há cadeiras, alunos, cadernos, professores, quadro negro, uma direção, um espaço, tudo isso é um modelo de se fazer educação, é uma forma de se fazer educação. Porém, ela não é o único lugar onde a educação acontece, onde a disseminação do conhecimento acontece. Existem também vários locais onde a educação não formal, ela também é capaz de transmitir conhecimento. Então, a gente vê que ambas elas têm suas potencialidades e que se completam entre si. Questão número 2. No século XVIII, uma carta escrita por índios norte-americanos da região de Virgínia e Maryland, nos Estados Unidos, ficou bastante famosa por conter uma recusa a um convite para que os indígenas enviassem alguns de seus jovens às escolas dos homens brancos. Os chefes indígenas responderam ao convite agradecendo e recusando-o. O argumento principal era de que muitos dos seus bravos guerreiros haviam sido formados nas escolas do norte e que aprendiam a ciência do homem branco. Porém, quando eles voltavam para suas terras de origem, acabavam mal em tudo, nas corridas, no manejo com a floresta, na caça, na construção de cabanas, além de falar mal a língua materna. Eles eram, portanto, inúteis. Brandão, no livro O que é Educação, usa essa história para elucidar que educar significa criar processos capazes de gerar tipos de homem. Nesse sentido, é correto afirmar que a resposta dentre as disponíveis é: a educação só pode ser compreendida a partir do contexto sócio-histórico em que ela está inserida. Então, nós podemos ver aqui claramente que educar é uma coisa que muitas vezes depende da subjetividade daquele momento histórico, daquela sociedade. Enfim, educar, por exemplo, os índios na cultura dos homens brancos era bastante inútil dentro da sua sociedade, onde eles deveriam adquirir outros tipos de conhecimento. Então, o conhecimento ele não é único, ele é diversificado. E a educação ela só é entendida quando a gente entende que esse contexto, aonde ela vai se fazer, precisa fazer um sentido para aquele determinado povo, para aquela determinada sociedade. Atividade número 3, a seção 4.1. Os grupos sociais disputam espaços, mesmo que indiretamente, inclusive no currículo escolar. Portanto, o currículo é ele próprio uma construção cultural, com a finalidade de modelar ou organizar uma série de práticas educativas. A partir da perspectiva destacada, é correto afirmar que a resposta é: o currículo escolar é permeado por intencionalidades, refletindo o conflito de interesses de distintos grupos e culturas existentes na sociedade. Bom, não existe educação despolitizada, não existe educação sem intencionalidade. E a gente vê então que, estudando sobre currículo escolar e sobre a educação formal,
que o currículo ele tem sim as suas intencionalidades e que dependendo de quais são, elas vão interferir no interesse de diferentes tipos de grupos e diferentes tipos de culturas. A unidade 4, seção 4.2, atividade 1. Se nossa prática enquanto educadores for ao sentido das e com as classes populares, teremos de ir além dos muros das escolas. Os muros não são meros detalhes, eles representam espacialmente a nossa forma de compreender as nossas relações. A partir da perspectiva apresentada, assinale a afirmativa a ela concernente. A resposta é: o papel do professor, enquanto mediador entre o educando e o planeta, é fazê-lo pensar e agir diante do mundo. Então aqui é interessante vermos que os muros das escolas, eles não podem impedir que o professor entenda o seu papel enquanto mediador do educando, do seu aluno e do que há além dos muros da escola, ou seja, fazê-lo pensar de uma maneira global. A unidade 4, seção 4.2. O método de alfabetização de Paulo Freire é um dos processos existentes nas ciências da educação para se ensinar a aprender e aprender a ensinar. O que se pode ressaltar da metodologia freiriana é sua potencialidade humanizadora como ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, a palavra aqui é humanizadora, pois para Paulo Freire não existe o fazer educação sem a humanização. E não só para alfabetizar, como também para conscientizar e problematizar nossas existências. Então, para Paulo Freire, a educação ela deve conscientizar e problematizar para que as pessoas, os sujeitos, se emancipem, pois a partir delas podemos experienciar como o outro vive o mundo, saindo assim de um olhar egóico de nossa existência. Então isso aqui é a questão de experienciar também, experienciar é a questão de nos colocarmos no lugar do outro, de vermos o mundo através de outros olhos. Então, as palavras que completam são humanizadora, conscientizar e experienciar. Terceira questão. Carlos Brandão descreve em sua obra Casa de Escola um processo de formação que extrapola a educação escolar. Ao analisar as folias de Reis, ele afirma que as equipes de trabalho produtivo coletivo realizam, por meio da liderança de mestres e contramestres, um processo de ensino-aprendizagem fora de sala de aula. Nesse sentido, é correto afirmar que a resposta é: comando, mediação e centralização planejada de um grupo são habilidades hoje reconhecidas como importantes para a formação do sujeito no ambiente escolar, mas que não são aprendidas exclusivamente na escola. Como nós podemos ver no enunciado da questão, a educação não formal, ela produz também essas ações de comando, mediação e centralização, que são sim importantes dentro do ambiente escolar formal, mas que não se produzem somente nele, né? Também são produzidas através da educação não formal. Unidade 4, seção 4.3, primeira questão. Os profissionais da educação não formal não são sujeitos que precisam ser entendidos como profissionais diferentes dos profissionais de educação formal. Inclusive porque a formação profissional de todos os profissionais da educação ocorre mais ou menos nos mesmos moldes, nas mesmas bases legais e curriculares. Considerando o aspecto da formação dos profissionais da educação não formal, é correto afirmar que a resposta: não existe uma diferença pré-definida entre a formação dos profissionais da educação formal e não formal. O que há é um perfil de atuação específico. Então, não existe desmerecer, por exemplo, um profissional da educação não formal como menos ou até como mais do que um profissional da educação formal. Até porque sua formação profissional será praticamente a mesma. O que difere aqui é o perfil de atuação. No caso, também está relacionado à subjetividade daquela pessoa, onde ela se encaixa, onde ela mais gostaria de estar atuando na sua carreira profissional e o seu perfil de atuação que é diferenciado. 4.3, questão número 2. Considerando uma situação educativa, analise quais são os aspectos a serem observados por um profissional da educação.
Então, eu já adianto que todas as três estão corretas. A resposta é 1, 2 e 3. O profissional da educação ele deve se ater às suas técnicas e práticas pedagógicas, conhecer bem dos conjuntos de conteúdos que deverão ser ensinados e também ter uma base sobre métodos e metodologias de ensino. Muitas vezes alguns professores atuam sem nem conhecer exatamente qual é a metodologia que ele está atuando. Isso é importante. A seção 4, unidade 4, seção 4.3. A atividade pedagógica, tanto na educação formal como na educação não formal, tem implicação na ação dos sujeitos, sejam eles no papel de educadores ou educandos. Todos eles são capazes de projetar ações sociais. Ardoino, na obra Abordagem Multireferencial Plural das Situações Educativas e Formativas, conseguiu um avanço considerável na análise da ação social, ao pensá-la de forma tríptica, agente, ator, autor. De acordo com essa forma tríptica de análise de ação, assinale a alternativa que indica corretamente a função de cada um desses papéis sociais. Resposta. Os agentes são aqueles que atribuem os sentidos administrativos ou operatórios das ações sociais. Os atores são coprodutores de sentido em uma ação social. Eles executam um procedimento. Os autores são aqueles que se situam e que são explicitamente reconhecidos pelos outros, como estando na origem da ação social. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam curtindo todos os vídeos e informações importantes que nós estamos deixando aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais do Instagram, lá no @Pedagogia Tira Dúvidas, do Facebook, e vamos continuar compartilhando conhecimento juntos. Ok? Até a próxima!